Eu, antes até de mais nada, agradecer aos senadores, senadoras que ontem votaram a criação de 2 varas federais, uma no município de Ijuí, no noroeste do Rio Grande do Sul, e outra na região metropolitana, em Gravataí. Essas 2 varas serão muito importantes. Eu queria aproveitar também para saudar os convidados do senador Blairo Maggi, as visitas que fazem. Então, sejam bem-vindos ao Senado Federal nesses momentos da vida nacional tão desafiadores para todos nós políticos e também para a sociedade de um modo geral. Agradecer esses votos porque desafogará a Justiça Federal, concentrada em algumas regiões, e as demandas têm aumentado gradativamente. Então, isso significa para a comunidade da região um grande avanço. Eu tenho certeza que, assim que possível e o orçamento permitir, os líderes da Justiça Federal, seja da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, seja aqui no STJ, darão implementação à criação dessas 2 varas, que tiveram o apoio do senador Lazier Martins, do senador Paulo Paim e do meu apoio. Isso eu trabalho nessa demanda, no caso de Juiz, especialmente desde 2013, quando tivemos com o ministro Félix Fischer e também com a presidente da 4ª Região, Marga Tessler. Eu hoje subo à tribuna porque o meu partido ontem tomou uma decisão muito importante, obedecendo aí um critério de absoluto respeito às maiorias e a uma decisão democrática. O presidente do partido, o senador Ciro Nogueira, declarou oficialmente e formalmente que, apesar de ser contrário ao rompimento com o governo e favorável à permanência da presidente da República, portanto, contrário ao impeachment, o movimento realizado pela bancada federal ontem foi a decisão da maioria. Dos 42 deputados federais presentes à reunião, a maioria absoluta dos parlamentares foi favorável à saída da base de apoio. O PP também anuncia que entregará os cargos que ocupa no governo. Já começou hoje com o ministro Gilberto Ock, de alta qualidade na função, ministro da Integração Nacional, que já seguiu a orientação do partido. E essa decisão terá, sim, significado. São 47 deputados federais e é claro que, assim como o meu partido, o Partido Progressista, cujas bases no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Acre, haviam definido em nota oficial a posição muito clara do partido em relação à crise nacional e sugerindo, primeiro, a saída da participação do governo e, em segundo, apoiar o afastamento da presidente, apesar de toda a complexidade que isto represente para o nosso país. Mas foi uma decisão soberana e a decisão da maioria respeitada pelo partido. Portanto, o Partido Progressista, com essa decisão, agora as bases que estavam antes no Rio Grande do Sul, pelo menos, posso falar pelo meu estado, extremamente preocupadas, extremamente ansiosas, angustiadas até, no relato do presidente Celso Bernardi, que havia já há mais tempo feito também uma reunião da executiva do partido, apoiado pela bancada do Partido Progressista no estado do Rio Grande do Sul, a bancada estadual, formada por 7 combativos deputados e deputada, que preside atualmente uma mulher, minha correligionária Silvana Kovács, exatamente no sentido de sair do governo e apoiar o afastamento, o processo de impeachment. Da mesma forma, a bancada federal do partido na Câmara dos Deputados, e a minha posição já é conhecida. Historicamente, nós tivemos uma posição de adversários políticos, não adversários do Estado brasileiro, nem adversários do Estado gaúcho, mas adversários políticos em relação a 2010, a disputa de 2010, quando o Partido Progressista do Rio Grande do Sul apoiou José Serra, a presidência da República, naquela disputa com a presidente Dilma Rousseff, e José Serra ganhou no segundo turno. Da mesma forma, repetimos o apoio ao candidato do PSDB em 2014, apoiando a Aécio Neves, que também ganhou a eleição no Rio Grande do Sul, no segundo turno, na disputa com a presidente Dilma Rousseff, que pretendeu a reeleição. Então, não há como o Partido Progressista do Rio Grande do Sul ter outra atitude, outra postura, senão endossar e destacar o que aconteceu ontem, nesta reunião histórica, com uma
uma decisão que teve imediatamente reflexos, e aí também outros partidos seguiram o mesmo caminho. Eu penso que, na democracia, o respeito às decisões da maioria é relevante. Nós não podemos tergiversar sobre isso e nem tolerar outra atitude que não seja essa. Da mesma forma, a atitude, eu diria, racional da presidência e do Diretório Nacional do Partido Progressista é de não perseguir nenhum deputado ou senador que, na hora do voto, vote diferente do que decidiu a maioria. E isso acontece porque o Brasil continental tem diferenças que são históricas. A posição do Partido Progressista do Rio Grande do Sul é diametralmente oposta à posição do Partido Progressista da Bahia, por exemplo, onde o vice-governador está numa aliança com o Partido dos Trabalhadores na Bahia. O vice-governador é do meu partido, do Partido Progressista. Seu filho, Cacá Leão, é deputado federal. Os deputados federais da Bahia, é compreensível que respeitem esta lealdade com o partido. Então, essas diferenças regionais precisam ser observadas e respeitadas, mesmo que a decisão da maioria tenha sido tomada. E, como disse o presidente Ciro Nogueira, não se pode fazer também política com o fígado, é preciso fazer política com a razão e com o entendimento de como um cenário tão complexo como nós estamos vivendo agora precisa ser agido, precisa ser reagido, precisa ser protagonizado, de maneira que a população entenda as nossas posições e as causas pelas quais nós lutamos aqui. Então, temos esta compreensão e essa decisão tomada ontem levou paz e tranquilidade às bases que se sentiram aí atendidas nessa demanda, que era um clamor de muito tempo, não só lá no Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina, com a liderança de Esperidião Amin. No caso do Paraná, com a liderança de Dirceu Esperafico e de outros parlamentares que também, no final de semana, emitiram uma nota vigorosa em relação a esse assunto, acompanhados depois pelos diretórios do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais e do Acre, como já mencionei. Então, penso que o Partido Progressista, que tem 47 deputados federais, tem 6 senadores aqui no Senado Federal, dará uma contribuição adequada ao país. Eu, aliás, sempre fui aqui, desde que assumi o mandato em 2011, uma senadora independente, entendendo que esta posição me dava também a autoridade e a coerência para que, nos momentos de não aceitar decisões vindas do governo, eu pudesse ter a liberdade de assim o fazer. Não tenho e nunca tive nenhum cargo no governo federal para ter essa liberdade e trabalhar com essa isenção. Da mesma forma, quando matérias de interesse nacional, como foi, por exemplo, as Olimpíadas, recentemente a medida provisória das Olimpíadas no Rio de Janeiro, ou como a Lei Geral da Copa do Mundo, lá em 2014, que tive a honra, junto com o senador Blairo Maggi, de ser uma das relatoras nesta casa. E aí também apoiei a decisão, porque era um compromisso internacional e não ficaria adequado para uma senadora faltar ao interesse nacional. Então, nós temos que entender essas questões dessa maneira e assim será. Queria também aproveitar para dizer que acredito sinceramente, e é a minha pregação, em relação à capacidade que nós, congressistas, senadores e deputados, que as lideranças do nosso país terão sim capacidade de, em qualquer que seja o resultado e o desfecho deste processo, capacidade de levar adiante este país. Esse país é grande demais, é maior que a crise, senador Garibaldi Alves. O Brasil é maior que a crise. E nós, eu até gostei muito de uma frase de um dos líderes mais fulgurantes que o Brasil teve nessa última geração, vindo de Pernambuco, e que às vésperas da trágica morte declarou: não vamos desistir do Brasil.
Eduardo Campos fez essa declaração. Então, essa declaração fica como um resgate, uma homenagem à memória de Eduardo Campos, que teve uma participação extraordinária na política brasileira, e ao dizer esta frase, não vamos desistir do Brasil, praticamente sintetiza hoje um sentimento nacional de que nós não vamos desistir do Brasil, nós vamos lutar, não para mudar de país, mas para mudar o país, como diz um deputado da jovem geração, Marcelo Van Hatten, do meu estado, de primeiro mandato federal. Com muita gentileza, com muito carinho e com muita honra, eu concedo a parte ao senador Garibaldi Alves. Senadora Ana Amélia, eu quero me congratular com a decisão do Partido Progressista e Vossa Excelência vai me permitir que eu atribua um bom quinhão dessa decisão do partido justamente à luta de Vossa Excelência, o fato de que Vossa Excelência sempre se posicionou de uma forma independente, de uma forma corajosa, e foi por isso mesmo que o Partido Progressista resolveu ontem ficar, por sua grande maioria, a favor do impeachment. Foi uma decisão que, segundo eu estou com os números, foi da ordem são 38 deputados a favor e apenas 9 deputados que se manifestaram contrariamente. Mas o que é certo é que foi um partido que ouviu uma voz como a de Vossa Excelência. Eu quero, nesse instante, proclamar que Vossa Excelência teve esse condão de levar o seu partido a essa decisão. Eu agradeço muito honradamente essa manifestação, senador Garibaldi Alves, nosso ministro da Previdência, e dizer-lhe que o meu trabalho mandorinha só não faz verão, meu caro ministro, não faz verão mandorinha só. Aí trabalharam também muitos parlamentares importantes do meu estado, da minha bancada, praticamente todos, especialmente o deputado Jerônimo Gergen, em Santa Catarina, no Espiridião Amin, como disse lá já no caso do Paraná, o Dilceu Esperafico e Bellinati, também no Rio de Janeiro, Júlio Lopes teve uma atuação destacada em relação a essa demanda. Mas nos outros estados, da mesma forma, eu penso que, dessa forma, o Partido Progressista pôde mostrar ao Brasil a sua posição, a sua independência, sem que isso signifique, de alguma forma, que o partido está fazendo oposição, aquela oposição raivosa, uma oposição radical. Não, ele apenas tomou uma decisão num determinado momento que a vida do país exigia, que a crise nacional exigia que o Partido Progressista tomasse, e foi tomada na hora certa. A política não admite que você seja omisso numa hora de decisão como essa que nós estamos vivendo. É uma decisão histórica. Então, eu fico, nesse ponto, tranquilizada pela decisão eu diria, democrática, pela decisão aberta, pela decisão transparente, que foi uma discussão liderada pelo líder Aguinaldo Ribeiro, que, da mesma forma como Ciro Nogueira, também compartilhavam pelo desejo de ficar apoiando o governo e votar contra o impeachment. Mas, como líderes que foram Aguinaldo Ribeiro, na Câmara Federal, e Ciro Nogueira, presidente do Diretório Nacional, tiveram a responsabilidade democrática como líderes de acatar e de respeitar a decisão da maioria por uma consulta aberta e democrática na reunião que teve ontem da bancada federal, que é quem vota, enfim, em última análise. Nós, quando o momento chegar no Senado, os 6 senadores, também tomaremos a decisão. Claro, de alguns, como no meu caso, a posição já é bastante conhecida. Então, eu penso que não há mais momento de tergiversar, de se omitir, porque a hora é essa que o brasileiro está nos acompanhando e exigindo de todos nós, especialmente os gaúchos, que têm uma prática política muito clara, muito aberta. Então, eu, como gaúcha que sou, fico orgulhosa de essa decisão ter sido tomada respeitando o desejo da maioria. Muito obrigada, senador Garibaldi, pela parte, e obrigada, senhor presidente.